Então, agora, um pouquinho sobre os diferentes da família, que nas constelações nós chamamos daqueles que trazem um desafio. Vou ler aqui um pensamento do Bert, que ele diz assim: os diferentes na família são caçadores natos de caminhos de libertação da árvore genealógica da família. Bert Hellinger. O que ele quis dizer com isso? Que geralmente, nem todas as famílias, né, mas é muito raro, pela experiência que eu tenho assim, de constelação, que a família não tenha alguém que se destaque assim, no sentido de sair daquele lugar, aquele que vai embora, aquele que não vai pro lado que a família foi, não gosta das coisas que a família gosta. É uma pessoa que vai buscar um outro tipo de trabalho, rompe com a família. E essa pessoa nós podemos tratar assim como aquela pessoa que traz as sombras daquilo que a família não quer ver. Então, por que o Bert diz que ele é um caçador nato? De trazer o que ele disse assim, de caminhos de libertação dessa família. No geral, por uma questão de fidelidade ao clã, né, porque a lei do pertencimento diz assim para todos: se você sai desse script, você sai do time, você sai dessa família. E como todos nós queremos pertencer, nós queremos estar no nosso grupo, nós queremos fazer parte do time, nós não rompemos. Mas estas pessoas que a gente chama aqui de diferentes fazem esse movimento. E com isso, eles trazem para dentro do clã, trazem para dentro da família essa oportunidade de olhar para aquilo que geração após gerações estava ali incomodando aquela família, incomodando aquela ordem social que não precisa, se a gente estender, por exemplo, essa conclusão que o Bert chegou, na sociedade, por exemplo, tem pessoas que também trazem, são os diferentes, são aqueles que levantam as bandeiras, estandarte e dizem assim: essa ordem que está aí estabelecida socialmente, ela não está, eu não concordo com ela. Ela deixa alguém de fora. Os caçadores natos, os diferentes, fazem esse movimento. Por exemplo, quando alguém rompe com a família e diz assim: eu não concordo com esta forma que a família tem de distribuição de renda. Ela traz ali um questionamento de inclusão, não inclusão daquela família. O Bert chamou, é até um termo bem polêmico, assim, mas que a gente pode refletir atualmente. Ele chamou daquilo que os diferentes igual a ovelhas negras, né? É aquela que se destaca no rebanho, é aquela que diz assim, tem algo aqui que precisa ser visto. E o que esses diferentes da família trazem? Geralmente aquilo que está, o que a gente chama, embaixo do tapete. Daquilo que a família não consegue falar, daquilo que a família... Vamos pegar um exemplo. Se numa família, muitas vezes, né, em uma época, hoje as leis mudaram, né? O que acontecia com aquelas pessoas que tinham problemas mentais? Geralmente a sociedade organiza, busca soluções muito exclusivas, que excluem. E o que a sociedade fez numa determinada época? Criou hospitais psiquiátricos, onde essas pessoas, as famílias, jogavam, vamos chamar assim, entre aspas, os seus familiares. Aquela pessoa doente ficava por anos num hospital. Às vezes recebia uma visita por ano, né, dos seus pais ou de familiares, e ficavam lá jogados. Alguém que é diferente na família denunciaria isso e diria:
eu não concordo com essa forma de comportamento com os doentes mentais. Por que a sociedade não cuida dos seus doentes mentais e joga, né, como se fossem coisas dentro de hospitais psiquiátricos e ainda são maltratados? A própria parte da medicina e até da psicologia viu essas pessoas como pessoas perigosas, usavam medicamentos nessas pessoas que desligavam, vamos chamar assim, a sua chave geral. As pessoas não eram tratadas como seres humanos, né, dignos de ficar no meio do almoço daquela família, da sociedade de uma forma geral. Então, os diferentes, vamos chamar assim, entre aspas, os diferentes do clã, os diferentes da família, têm um papel libertador de todas as gerações para frente, né? Se a pessoa nasceu numa terceira geração e é diferente, ela traz para aquela geração e para as outras que vierem, ela quebra o padrão de pensamento, de atitude e de ação daquela família. E uma outra característica dessas pessoas é também fazer a família compreender o que é sombra, né? Para as constelações familiares, sombra não é algo, vamos chamar assim, negativo, não é algo ruim, não tem problema a humanidade perceber que existe dois lados sempre, né? Da vida, do comportamento humano. E nas constelações, olhar, por exemplo, para uma história de assassinato na família, estou chamando de sombra, e o Bert trouxe isso muito bem, né, nos seus ensinamentos. É aquilo que é, né? Parece uma frase redundante, mas a sombra nada mais é do que o outro lado da luz, se a gente quisesse usar uma comparação, né? E por que as constelações trazem essa tranquilidade de olhar para a questão de doença na família, né? Somos ainda uma humanidade que discute a doença, mas não discute a doença a partir daquilo que pode ser a saúde. Discute a doença pela doença, discute a doença para como se fosse morar nela. E as constelações, a visão sistêmica, anda um caminho inverso, faz um caminho inverso. Tá bom, aqui tem uma doença. Por que essa doença está aqui? Qual é a origem dela? Qual foi a dinâmica biológica e emocional, né? Toda doença tem uma dinâmica emocional anterior, e é isso que a gente pode... Vamos citar, por exemplo, o Dr. Hammer, que também é um alemão, que percebeu que todas as doenças têm um fundo emocional, tem uma dinâmica emocional para depois ter uma dinâmica biológica. Então, né, na visão sistêmica, na visão das constelações, olhar para a doença não é algo depreciativo, algo que nos deixe mais doentes. Ao contrário. Na constelação você vai olhar para aquilo que é a doença para você sair da doença, para você movimentar aquele sentimento, aquela emoção, aquela situação biológica que você mesmo criou a partir da sua emoção. Então, quando você olha para isso, no movimento de constelação, no movimento sistêmico, em outras terapias, você toma a responsabilidade e aí você pode ter uma atitude. Você não fica à revelia daquela sombra, né? Porque por que a humanidade muitas vezes tem medo da sombra? Porque ela não olha para a sombra, muitas vezes, né? Então, o movimento do reconhecimento daquilo que está difícil para aquela família, difícil para aquela sociedade, difícil para a humanidade, vamos chamar assim, é a saída que a constelação tem como contribuição para a humanidade. E no meu ponto de vista, essa foi a grande sacada do Bert Hellinger. Dizer para a humanidade assim, olhar para a luz
é como olhar para a sombra. Desde que a gente possa fazer essa diferença com amor, com paciência, com serenidade. Por exemplo, uma outra sombra difícil para a gente olhar, né? Que a humanidade resiste muito. As doenças são o alcoolismo, a rejeição, o movimento, vamos chamar assim de movimentos triangulares nos relacionamentos amorosos. O que eu chamo de movimentos triangulares? Os casamentos que precisam de uma terceira pessoa para sobreviver, ou uma quarta pessoa. Todos esses movimentos são movimentos sombrios do humano. Né? Se a gente pudesse citar um grande desafio da humanidade hoje, os relacionamentos amorosos, o bem-estar num relacionamento, o bem-estar numa família, o bem-estar em construir uma família e aquela família perdurar, aquela família seguir, mas seguir de uma forma leve. Então, quando a gente pode olhar para isso que aconteceu e dizer assim, aqui teve, eu vou chamar aqui de traição, mas nas constelações nós chamamos de triangulação. Quando a gente pode olhar para os nossos ancestrais e perceber, aqui teve uma traição, e não julgar, e poder perceber que aquilo que as pessoas fizeram foi o que elas puderam fazer. E que se você ficar no julgamento, geralmente isso acontece muito, quando a pessoa julga aquele ancestral, aponta aquele ancestral, a tendência da pessoa a repetir é muito semelhante. Muitas vezes ela repete por uma questão de amorosidade e é o que ela conheceu. Ela conheceu a sombra também, mas mentalmente nós negamos as sombras do grupo, da família. Então, para as constelações, nós não constelamos aquilo que já está resolvido. Aquela integridade que a pessoa chega numa sessão de constelação, ela não serve, vamos chamar assim, para fazer uma constelação. Por isso que muitas vezes, né, eu já escutei algumas vezes também, críticas em relação às constelações. Mas, no meu ponto de vista, é uma desinformação. As sombras, aquilo que é, vamos chamar assim, matéria de constelação. Nós constelamos aquilo que está submerso, não está esclarecido, né? E no meu ponto de vista, as terapias todas são assim. Todas elas trazem esse desafio de mostrar aquilo que, a olho nu, nós não estamos acostumados, porque nós estamos numa sociedade onde nós nos desligamos muito facilmente e muitas vezes agimos naquele automático. Para que a gente sintonize, por exemplo, com uma tristeza, com um sentimento de raiva, com uma situação que me incomoda, né, no meu profissional, quais são as sombras que me habitam? Essas são o endereço, vamos chamar assim, ou os endereços das sombras que estão internamente ali sendo movimentadas cotidianamente pelas pessoas. Vamos pegar um exemplo. Se a gente pegar o trânsito, né? Muitas pessoas têm uma dificuldade, né, de comportamento no trânsito, ou são violentas verbalmente ou até fisicamente. Essa sombra, ela é uma sombra coletiva, mas ela pode ter origem em várias situações humanas que a gente não sabe, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa é violenta no trânsito verbalmente ou até fisicamente, não respeita, quer sempre o primeiro lugar, se puder ultrapassa e causa acidentes. Essa sombra, ela tá lá.
sobrevivendo internamente numa pessoa. Qualquer situação da vida detona essas sombras. Uma situação sombria, né, que nos habita. Situações de violência, né, e egoísmo. São sombras que são muito sutil, né? Nós temos, vamos pegar uma sombra bem coletiva. O que aconteceu, por exemplo, com líderes, né, negativos, vamos chamar assim, da história. Hitler, Mussolini, outros líderes que trouxeram para a humanidade dores. A própria escravidão no Brasil é uma sombra, foi uma sombra, é uma sombra, né? Com os nossos descendentes africanos. Essa sombra, vamos pegar o lado sombrio do Holocausto, o lado sombrio da escravidão brasileira, o lado sombrio das guerras na Europa. Esses lados, essas situações humanas estão atuando até hoje dentro das famílias. Mas como assim que as guerras atuam em nós? Se a gente pegar, por exemplo, aqueles países que vivem a guerra, as crianças que são criadas em orfanatos, são pessoas que não desenvolvem sentimentos de isolamento, têm dificuldade de um relacionamento social mais harmônico, ou às vezes de constituir uma família. Então, as constelações, elas estão a serviço amoroso. Não tem um julgamento, por exemplo. Vamos pegar Hitler novamente como exemplo. Ele foi Hitler, né, segundo o Bert, porque toda uma população alemã de alguma forma concordou com aquele pensamento dele, de que os outros povos eram menores que os povos alemães e que não eram dignos de sobrevivência. Essas sombras que eu estou falando são sombras muito grandes da humanidade. Quando a gente traz, né, essas questões mais para a família, para o nosso clã, a gente vai ver que são outro tipo de sombra. Um exemplo assim que aparece bastante no meu consultório são pessoas que têm um desejo grande de estar feliz no seu mundo de trabalho, no seu propósito, mas muitas vezes não acontece. E quando a gente vai, né, trazer para o mundo das constelações, a gente começa a perceber que aquelas pessoas, por algum motivo, não fizeram o estudo, o curso, não foram para o lado que eles mesmos tinham vontade, mas sim obedeceram aquilo que outras pessoas ou que a sociedade disse que era bom. Por exemplo, alguém que faz medicina, muitas vezes nem tem muito o dom daquilo, mas faz porque a família inteira falou que aquilo é importante, ou que a sociedade diz: ser médico é muito bom e é importante e é lindo. Então, as constelações, elas vão revelar um lado que a pessoa possui e muitas vezes ela mesma não sabe que tem, mas que é através dessas sombras que é possível a gente, vamos chamar assim, garimpar.